Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota, gravada, que faz parte do conteúdo do sexto ano, da base curricular do sexto ano. Tudo bem? Assim, vamos hoje fazer exercícios em relação ao período final da República, o surgimento também dos triunviratos, o primeiro e o segundo triunvirato, exercícios que são questões dissertativas e, em seguida, fazer uma, duas, não sei, três questões sobre questões de múltipla escolha, utilizando essa ferramenta, e na parte final iremos fazer uma introdução sobre o Império Romano. Império Romano, que vai perceber que as condições ideais para um surgimento com um único governante em Roma surgiu. E a oportunidade não poderia ser desperdiçada, teria que ser colocada em prática. Então foi isso que eles fizeram, foi isso que eles realizaram. Lembrando que essa concepção imperial, ela não vai acontecer do dia para a noite. Os triunviratos, o primeiro e o segundo triunvirato, é uma experiência que denota essa situação, que vai jogar ali as sementes com os triunviratos para o que vai ser o Império Romano. Então é preciso ter muito foco, estar muito atento para perceber essa situação de transição e como, por exemplo, o governo de Júlio César é considerado ali a semente sendo jogada para o período imperial em Roma. Pois bem, dito isto, vamos convidar vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página 243. 243. Na página 243, a quinta questão, ela possui aí, a quinta questão tem a letra A, B e C. O que é que diz aqui? O enfraquecimento político do sistema republicano levou ao surgimento de três fases de disputas políticas que marcaram a sociedade romana. Vamos comentar elas. O primeiro triunvirato, o segundo triunvirato e a ditadura de Júlio César. Ele está solicitando aqui que possamos escrever algo em relação a esse período, ao primeiro triunvirato. Diz assim: o primeiro triunvirato surgiu em função do enfraquecimento da República em Roma e do fortalecimento de lideranças políticas, como as que formaram esse triunvirato. Júlio César, que era cônsul com poderes religiosos, Pompeu e Crasso, comandantes militares, ponto. Cada triunviro ficou responsável por um exército romano, legiões. O exército da Gália, legiões, ponto. O exército da Gália era liderado por César, por Júlio César. Pompeu liderava o da Espanha e Crasso liderava as regiões do Oriente. Ponto. Crasso morreu nas guerras contra os partas e Júlio César conseguiu
estabelecer uma ditadura, vírgula, tornando-se ditador romano. Na letra B temos a ditadura de Júlio César. Vamos descrever um pouco sobre essa ditadura de Júlio César. Diz assim: a ditadura de Júlio César durou 46 anos antes de Cristo até 44 antes de Cristo. Esses 2 anos, mas que foram intensos. Ponto. A partir da morte de Crasso e dos problemas de saúde de Pompeu, César instalou uma ditadura, referendado pelo Senado, que o tornou vitalício. Ponto. Júlio César foi adorado, tendo tomado medidas bem populares, como a distribuição das terras que eram conquistadas no processo de expansão territorial. Ponto. Essas medidas populares incomodaram os patrícios. Que conspiraram e mataram o ditador. Na letra C nós temos o segundo triunvirato. A resposta. O segundo triunvirato durou 44 a 32 anos antes de Cristo e foi composto após a morte de Júlio César, tendo em sua composição o cônsul. 3 pessoas, né? Tendo em sua composição o cônsul Marco Antônio, Lépido, o comandante da cavalaria, e Otávio, filho de Júlio César. Otávio derrotou Marco Antônio, além de Lépido, estabeleceu assim, após o fim do triunvirato, o período imperial romano, sendo ele o primeiro imperador. Saindo dessas questões em referência à fase dissertativa, vamos para a página 244, que trata aqui em relação ao tema social. Um texto complementar que trata dessa área, relacionando as diferenças, os objetivos das classes sociais, como, por exemplo, relacionando a classe plebeia, como ela se posicionava na sociedade romana. Página 244. Diz assim: a barreira entre cidadãos e não cidadãos, nesse caso, entre plebeus urbanos e o resto da população, era tênue, ou seja, era muito pequena, era muito discreta, e constantemente ultrapassada por ambas as categorias. O homem livre convivia com um grande número de escravos libertos e uma parcela de estrangeiros que conseguiam privilégios frente às ordens. Mas esse homem livre também podia, de uma hora para outra, ver-se na condição de estrangeiro quando viajasse para outras cidades. Não é verdade? No caso de não possuir cidadania romana ou quando numa guerra caísse
presa dos inimigos, sendo vendido como escravo, não é? Ele viajava, entrava numa guerra, poderia ser preso e cair nas mãos do inimigo. Veja, observe, ele tinha uma condição social razoável. À medida que ele decidiu migrar para outras cidades, participou do exército formado recentemente ali e teve dificuldades, não é? Então vamos perceber aqui, prosseguindo aqui a leitura. Entre as atividades, ofícios exercidos pela plebe urbana, homens e mulheres, pelos libertos e também pelos escravos urbanos, encontram-se os seguintes. Baseados no estudo das inscrições parietais e nas fontes de época, artesãos de metais, artesãos de couro, artesãos de esteiras, artesãos fabricantes de armas, artesãos de mármore, carpinteiros, ensacadores, escultores, fiandeiras, lapidadores, lavradores, oleiros, tecelãs, tintureiros, sapateiros, padeiros, servidores de bebidas, taberneiros, vendedores de cebola, entre outros. A venda de produtos manufaturados ou alimentos foi a ocupação de uma parte significativa dos que habitavam as cidades urbanas, as cidades romanas, aliás. Olha aqui, ó. Aqui tem essa imagem, né? Observem aqui essa imagem com a seguinte descrição em termos sociais de Roma. Diz assim, ó, em relação aos trabalhadores. Os trabalhadores livres e escravos eram diferenciados conforme o trabalho que prestavam. Tá bom? Indo para a página 245, temos a seguinte situação aqui. Há questões de múltipla escolha. Não é isso? Diz assim: cesarismo e cesarista são termos utilizados para caracterizar governantes atuais que, à maneira de Júlio César, de onde o nome, na Roma Antiga exercem um poder. Então, cesarismo e cesarista exercem um poder. Que tipo de poder é esse? Ele vai estar perguntando agora. Na alternativa A, é um poder teocrático? Na alternativa B, é um poder democrático? Na alternativa C, é um poder aristocrático? Na letra D, é um poder burocrático? E na letra E, é um poder autocrático? Qual é o tipo de poder? Cuidado, democrático vem de democracia. Democracia significa governo do povo, onde hoje esse termo significa liberdade de expressão. Aquele momento em Roma, que foi influenciado por esse termo que surgiu na Grécia, nós temos o quê? Temos uma liberdade, o povo vai escolher seus representantes. No entanto, no caso de Roma quanto da Grécia, é uma democracia que nem todas as classes sociais podem participar efetivamente da vida política, não é? Nem todas as classes sociais. Vale salientar isso, viu? Preste atenção aí no serviço com essa questão. É uma democracia? Nem todas as classes sociais terão acesso a essa democracia. Nem todas as classes sociais poderão votar e serem votados. Compreenderam? Pronto, a letra E é a resposta correta do primeiro quesito. Terceira questão. As guerras púnicas
conflitos entre Roma e Cartago no século II a.C. foram motivadas, letra A, pela disputa pelo controle do comércio no Mar Negro e pela posse das colônias gregas. B, pelo controle das regiões da Trácia e Macedônia e o monopólio do comércio no Mediterrâneo. Letra C, pelo domínio da Sicília e disputa pelo controle do comércio do Mar Mediterrâneo. Letra D, pela divisão do Império Romano entre os generais romanos e a submissão de Siracusa a Cartago. Letra E, pelo conflito entre o mundo romano em expansão e o mundo bárbaro persa. Terceira questão. Qual é a alternativa, pessoal, a ser assinalada? Muito bem, letra C, letra C, letra C. Pois bem, indo para a página 246, vamos ter um novo capítulo a ser estudado. Muito bem, isso mesmo, viu? O Império, você vai longe, tá vendo? Do Império à força cultural romana. Preste atenção, não é? Que com a chegada do Império não significa que outras classes sociais, instituições políticas, como o Senado, vá desaparecer. O Senado, ele perde um pouco ali da sua força, mas ele não vai desaparecer por completo. E vamos entender que a conjuntura política para tentar buscar, a conjuntura política romana era favorável ao surgimento de uma figura só como o concentrador dessas forças políticas, o comandante, o governante, tanto de Roma como também do exército. Surgiu essa possibilidade e Otávio Augusto, filho de Júlio César, soube muito bem lidar com essa situação e impor um governo imperial em Roma. Depois nós vamos ter a oportunidade, com o passar das aulas, de estudarmos como ele fez isso e quais foram, sobretudo ali, as medidas que Otávio Augusto vai tomar buscando o benefício do povo. Pois bem, dito isto, vamos para a página 246, que diz assim, ó, a organização política do Império Romano. A República passou por muitas crises sociais, principalmente com as disputas políticas entre patrícios e plebeus, mas também em função da luta pela reforma agrária. Além disso, o expansionismo consolidado com a vitória nas guerras púnicas facilitou as condições de crescimento econômico e fortalecimento militar. Com um território bem maior, isso também é um ponto positivo, e lá na frente a gente vai entender que esse território gigantesco de Roma vai ser um ponto negativo. Um território bem maior, entendeu-se que a organização política republicana não mais servia para administrar Roma. O exército romano havia conquistado muito espaço político e era bastante reconhecido pelo povo, até porque a conquista desses territórios será baseado em vitórias militares, em vitórias promovidas pelo exército romano. Essa situação pressionava o Senado, que temia pelo seu enfraquecimento e pelo fortalecimento de generais das legiões urbanas como Crasso e Marco Antônio. Quando Otávio Augusto derrotou os outros triunvíros e se tornou imperador, no ano de 31
a.C., após a vitória de Áxio, o Senado já estava bastante enfraquecido, assim como as assembleias. Foi então que surgiu o Império Romano. As decisões políticas, econômicas e sociais eram de responsabilidade do imperador. Não é? Chegamos à página 247 e nessa página 247 nós temos aqui, ó, as estruturas. Percebam aí, por favor, as estruturas políticas do Império Romano e o símbolo do Império Romano, essa águia com essa sigla aqui, ó, SPQR, a águia e a SPPR, não é? A simbologia do Império Romano, não é? Como se fosse um distintivo. Diz assim, ó, essa legenda aqui, sobre essa imagem da águia e SPQR. Quando Otávio deu fim ao segundo triunvirato e limitou o poder do Senado, Roma passou a ser um império. Na figura, o símbolo destinado a todo imperador romano com a sigla SPQ, quer dizer Senado Polusci Romanos, o Senado e o povo romano. Tá bom? Na parte inicial da página 247 diz assim: as estruturas políticas do Império Romano, a transição do sistema republicano para o sistema imperial, acarretou transformações decisivas que foram sentidas pelo povo romano. O imperador passou a ter grandes responsabilidades na administração daquela civilização enorme do ponto de vista territorial e de organização política complexa. Sendo assim, inicialmente foi necessário determinar os poderes dados ao imperador, que foram amplos. Mesmo assim, as outras estruturas políticas e sociais, Senado e Exército, continuaram a atuar, mas agora de forma bem mais reduzida. O Senado e o Exército perdem força com a chegada do Império, né? O imperador, na página 247 ainda, o imperador praticamente controlava todas as ações políticas, econômicas e sociais em Roma, bem como as estruturas políticas, a exemplo do Exército e do Senado, que se tornou um órgão apenas consultivo e totalmente independente das decisões do Império. Até mesmo o povo, independente da classe social, não tinha mais participação política alguma, visto que as funções de cônsul e tribuno se tornaram responsabilidades do imperador. O soberano do império acumulou também as atribuições das magistraturas, zelar pelos bens públicos, estabelecer leis, impostos e tributos. Ademais, ele definia também a forma de execução dos cultos religiosos. Tá bom? Pois bem, pessoal, eu vou concluindo a aula de hoje por aqui, acreditando que você compreendeu o conteúdo. Qualquer coisa, mande mensagens para mim pelo aplicativo. Estarei aqui, professor Rogério, disposto sempre para colaborar com seu conhecimento histórico. Tá bom? Tá legal? Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau.